E o Flamengo consegue se classificar nos pênaltis, deixando todos os torcedores rubro-negros com o coração na mão. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Gabriel Jesus, que pode estar deixando o Arsenal da Inglaterra, e o Flamengo, é claro, está monitorando a situação dele. E vou falar também dos torcedores do Estudiantes que simplesmente apedrejaram o ônibus do Flamengo. E isso, meus amigos, é inadmissível. Então, galera, eu vou fazer um pedido simples e rápido para vocês não pularem esse vídeo, até porque o Mengão se classificou para a semifinal da Libertadores e eu tô aqui trazendo tudo de informações do nosso Flamengo para todos vocês. Bom, rapaziada, antes de falar da classificação do Flamengo, mais de que é sofrida e mais de que é suada, eu queria fazer um pedido simples e rápido para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Já aperta aqui o botão, já se inscreve aí no canal, aproveita que vocês se inscreveram no canal, ative o sino de notificação, rapaziada, porque é muito importante, ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Flamengo, vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada, agora sim, e deixa eu começar esse vídeo de hoje, falando logo dessa informação de Gabriel Jesus, rapaziada. O que acontece é que o atacante Gabriel Jesus está de saída do Arsenal da Inglaterra e o nosso Mengão, rapaziada, já está monitorando a situação dele. É isso mesmo, rapaziada, mas vem dar uma conferida nos detalhes da informação, é claro, que eu separei especialmente para todos vocês. Olha só essa informação, galera, dá uma olhada. O Flamengo monitora a situação de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal da Inglaterra. O jogador deve deixar o clube inglês e ver o retorno ao futebol brasileiro como uma oportunidade. Ou seja, rapaziada, o Gabriel Jesus já não quer mais ficar no Arsenal da Inglaterra devido às poucas oportunidades que ele vem tendo por lá no time inglês, rapaziada. E com isso, o atacante brasileiro vê uma ótima oportunidade de retornar o seu futebol aos clubes brasileiros. E com isso, rapaziada, o Flamengo já está de olho na situação de Gabriel Jesus, já está monitorando a situação dele por lá no Arsenal da Inglaterra. E é o que eu falo para vocês, rapaziada, o Flamengo está no mercado, o Flamengo já está de olho nas oportunidades, como o próprio técnico Felipe Luiz já falou, que o Flamengo pode a qualquer momento contratar um atacante, assim como pode contratar um meio-campo, assim como pode contratar um lateral ou um zagueiro, rapaziada, devido às oportunidades de mercado. Ou seja, o Gabriel Jesus é uma oportunidade de mercado, pode sair do Arsenal praticamente de graça, ou de graça, né, rapaziada, assim como o Jorginho veio pro Flamengo, rapaziada. Pra quem ainda não sabe, ou pra quem já sabe, galera, o Jorginho era jogador do Arsenal da Inglaterra, veio de graça pro Flamengo e tá aí hoje, rapaziada. O Jorginho ali é o maestro do meio campo do Flamengo, tem total confiança do técnico Felipe Luiz e principalmente da torcida. É tanto, rapaziada, que quando o Jorginho não joga pelo Flamengo faz bastante falta. Ou seja, essa situação de Gabriel Jesus despertou interesse no Flamengo e qualquer informação, é claro, rapaziada, eu vou deixar vocês por dentro de tudo. E é por isso que eu falo, galera, a importância de vocês se inscreverem no meu canal. Ou seja, a situação de Gabriel Jesus é essa, quer retornar para o futebol brasileiro e o Flamengo vê uma possibilidade de contratar o atacante. Mudando de assunto, galera, e agora deixa eu falar do jogo de ontem do Flamengo, da classificação do Mengão, mais de que suado em cima do Estudiantes, porque eu falei pra vocês que não ia ser jogo fácil, eu falei pra vocês que era contra tudo e contra todos, e ontem não foi diferente, rapaziada. O Flamengo entrou em campo com uma postura ali, praticamente, vamos se dizer que eu não gostei muito, rapaziada. O Flamengo entrou em campo ali pra segurar o empate, porque no agregado o Flamengo estava ganhando o jogo de 2-1, porém, rapaziada, ontem a gente percebeu um Flamengo acuado, ontem a gente percebeu um Flamengo bastante nervoso, rapaziada, no jogo ali, errando passes ali por besteira. A Arrascaeta não jogou bem, Pedro não jogou bem, rapaziada, os zagueiros do Flamengo também estavam bastante nervosos ali. E eu vou dizer uma coisa, galera,
a classificação do Flamengo ontem nos pênaltis, o Flamengo tem que tirar um proveito disso. O técnico Felipe Luiz tem que chegar para os jogadores e tem que conversar, porque o Flamengo vai enfrentar o Arsenal, o Racing, rapaziada, na semifinal da Libertadores, e não pode dar bobeira, porque o Racing ali é um time bastante forte, rapaziada, é simplesmente mais forte do que o próprio Estudiantes, que o Flamengo desclassificou ontem. Ou seja, o Flamengo jogou ali um futebol acuado, chamando o Estudiantes. E com isso, rapaziada, a gente viu o Flamengo pegando o gol ali no primeiro tempo. Ou seja, o Flamengo teve bastantes oportunidades de fazer gol. Teve, rapaziada, mas estava errando muito o passe ali. O Flamengo simplesmente ali, praticamente, né, rapaziada, estava flertando com a eliminação, rapaziada. O Flamengo estava dando chance pro Estudiantes fazer gols. O Estudiantes fez um gol. E no segundo tempo, rapaziada, quando o jogo tava de 1-0, o Flamengo simplesmente sofreu o outro gol, rapaziada. O segundo gol, porém, pra sorte do torcedor rubro-negro, aquele lance ali, o jogador do Estudiantes tava impedido, né, rapaziada? Ó, galera, ó, o Flamengo se classificou nos pênaltis, o Flamengo levou pros pênaltis. E por sorte ali também, né, rapaziada, vamos se dizer, da ótima qualidade dos jogadores do Flamengo não errar nenhum pênalti, o Flamengo conseguiu se classificar. Mas deixa eu também falar aqui da falha do Rossi, né, rapaziada, porque o Rossi ali falhou praticamente no primeiro gol do Estudiantes, porém se redimiu nos pênaltis, defendendo duas bolas, rapaziada, que simplesmente ali levou o Flamengo para a semifinal da Libertadores da América. Agora é consertar os erros, agora é ver onde o Flamengo errou, e não pode ali o Flamengo jogar com a postura que jogou ontem contra o Estudiantes, com uma postura ali retranqueira, rapaziada, porque o Flamengo não tem esse futebol, e o futebol do Mengão que a gente conhece, do comandante técnico Felipe Luiz, é um Flamengo que vai pra cima, é um Flamengo que não fica com medo, rapaziada, mesmo estando jogando na casa do adversário. Agora, rapaziada, ó, o Flamengo se classificou pra semifinal, e deixa eu passar essa informação aqui pra vocês. Por quê, galera? Porque antes do jogo, os torcedores do Estudiantes simplesmente apedrejaram o ônibus do Flamengo, rapaziada, quebrando os vidros ali. Lembra que eu falei, galera, ó, o Flamengo ia jogar contra tudo e contra todos, e principalmente contra a torcida do Estudiantes. E é isso que aconteceu, rapaziada, dá uma olhada. O Flamengo informa, rapaziada, que o ônibus da delegação, que tradicionalmente transporta a parte da comissão técnica, na chegada do estádio Uno Jorge Luiz, rapaziada, o veículo foi atacado com pedras, não há feridos, e os danos, rapaziada, se limitaram à janela do ônibus de vidro. Ou seja, rapaziada, o Flamengo informou aqui que os torcedores do Estudiantes simplesmente apedrejaram o ônibus, rapaziada. E se vocês ainda não viram as imagens, galera, a pedra que caiu dentro do ônibus era uma pedra gigante, rapaziada, que se pegasse em alguém, com certeza ali iria ferir gravemente. Ou seja, rapaziada, o Flamengo tem que entrar com ação contra o Estudiantes, porque essa situação já é extracampo e é inadmissível. Conmebol Libertadores não pode permitir essa situação que aconteça novamente, né, rapaziada? Porque vai que vira modinha quando os times brasileiros forem jogar fora de casa, rapaziada. Vai que acontece de novo, galera, e ali fere um jogador, fere um técnico, fere também um membro da comissão técnica, rapaziada. Ou seja, Conmebol ali tem que tomar suas providências, e o Estudiantes tem que ser punido. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando falando de Flamengo, deixa eu falar aqui agora, rapaziada, da imprensa internacional. E a imprensa internacional, galera, ó, deixa eu falar, a imprensa internacional destacou o responsável pela classificação do Flamengo. E eu garanto pra vocês que todos vocês vão errar. Olha só, rapaziada, qual pessoa ali que a imprensa destacou como grande responsável pela classificação do Mengão. Olha só. O Flamengo está classificado à semifinal da Libertadores. O rubro-negro perdeu por 1-0 para o Estudiantes, mas com agregado se tornou 2-2, superou o adversário nos pênaltis por 4-2, rapaziada, com brilho do goleiro Agustín Rossi, na quinta-feira, dia 25, no estádio Jorge Luiz, rapaziada, em La Plata. Contudo, o destaque da imprensa internacional voltou-se para outro personagem da partida, rapaziada. Olha só quem é esse personagem. Como é que se diz, rapaziada? Olha só, galera, ó, quem é esse personagem da partida. Continua, galera, ó.
Trata-se do técnico Felipe Luiz. A crônica do jornal AS, rapaziada, sobre a partida que garantiu a classificação do Flamengo, trouxe o nome do técnico no título, no texto assinado pelo jornalista Juan Lopezino, rapaziada. O destaque foi para que o papel decisivo do comandante, apontado como principal responsável por colocar o clube entre os 4 melhores do continente, o rubro-negro, voltou a disputar a semifinal da competição após 2 eliminações consecutivas nas quartas de finais. Ou seja, rapaziada, como todos vocês ali, eu acho que imaginou que o grande responsável da classificação do Flamengo era o goleiro Agustín Rossi, se enganou, rapaziada. O jornal AS da Espanha classificou o técnico Felipe Luiz como o grande responsável da classificação, de levar o Mengão para as semifinais da Libertadores, rapaziada. Mudando de assunto, rapaziada, e deixa eu falar agora de Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, porque ele explicou aquela situação em que o Estudiantes fez o segundo gol, porém foi impedido, quase matando todos os torcedores rubro-negros do coração, rapaziada. Olha só o que foi que ele falou sobre aquela situação em que ele ficou parado, rapaziada. Dá uma olhada. Abre aspas para o Léo Ortiz. Eu paro porque vejo jogador deles vindo com muita velocidade, rapaziada. E a gente estava em 2-2. Com o campo aberto, senti que ele não ia parar na linha de impedimento, achou que eu ia correr atrás dele, dou uma travada para deixar ele em impedimento. Lógico que na hora eu tive a sensação de que estava, mas quando o árbitro não levantou o apito, rapaziada, fiquei na dúvida, pensei, pode ser que seja mais ajustado, fiquei olhando para o banco de reservas a todo momento para ver se alguém me dava algum sinal. Ou seja, rapaziada, naquele exato momento em que o Flamengo pegou o segundo gol, eu falei, pronto, estamos desclassificados. Depois, rapaziada, que o VAR foi analisar, em que todo mundo viu o jogador do Estudiantes, que estava bastante adiantado, na linha de impedimento, rapaziada, deu um alívio enorme, rapaziada, colocando de novo o Flamengo no jogo. Ou seja, foi uma atitude arriscada do zagueiro Léo Ortiz, foi, rapaziada, porque poderia ter dado errado e o Flamengo poderia ter pegado o segundo gol e, rapaziada, sido desclassificado ali pro Estudiantes, mas deu tudo certo, o Flamengo eliminou o Estudiantes nos pênaltis, rapaziada. Agora é focar, evoluir também, né, rapaziada, para que a gente enfrente o Racing da Argentina com o futebol que o Flamengo sabe jogar, rapaziada, porque o Mengão sabe jogar e não desaprendeu a jogar futebol. Mudando de assunto, galera, ó, depois da classificação e com a classificação diante do Estudiantes, rapaziada, o Flamengo ganhou um valor milionário. Olha só, com a classificação para a semifinal da Libertadores, o Flamengo assegurou mais 2,3 milhões de reais, 12,3 milhões em premiação no total, rapaziada. O clube já soma 50,2 milhões de reais arrecadados no torneio até aqui. Ou seja, né, rapaziada, é por isso que é importante o Flamengo ali se classificar, porque quanto mais o clube passa de fase, né, rapaziada, quanto mais o clube coloca dinheiro no bolso. Ou seja, rapaziada, agora é focar na semifinal e focar também na final da Libertadores, porque eu tenho certeza que dá pra gente ser campeão esse ano de 2025. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas quero agradecer a todos vocês por virem até o final do vídeo, dar aquela ajuda top, rapaziada. Lembrando, todo dia eu tô aqui trazendo mais informações do nosso Mengão pra todos vocês. Valeu!